Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Câncer, em edição especial do Outubro Rosa. E para a gente falar sobre um assunto tão importante que é este momento do Outubro Rosa, a gente trouxe aqui convidadas maravilhosas para a gente ajudar a entender, a desmistificar e até mesmo orientar a mulherada aí para os seus exames de rastreio, o diagnóstico, o tratamento, o pós-tratamento e tantas outras coisas. Então, fiquem ligados que esse é o primeiro episódio de 4 episódios dessa edição especial do Outubro Rosa, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que a gente tem mais mamógrafos do que mulheres fazendo a mamografia no Brasil? Isso é um dado muito, muito, muito preocupante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Giquinha, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Boa tarde, bom dia. Sempre falo, né? Sejam muito bem-vindos e vamos lá, gente, que essa campanha está incrível. E ó, não deixe de compartilhar este conteúdo com quem precisa saber disso. Talvez você não esteja passando pela jornada oncológica, mas Outubro Rosa são para todas. Todas nós que precisamos nos olhar, nos cuidar e ter esse momento de autocuidado, de autorreflexão, né? De autotoque também, nem sei se tem essa palavra, mas a gente precisa se tocar para que a gente precise, para a gente identificar coisas o mais rápido possível, tá? Então compartilhe esse conteúdo com a mulherada que você conhece, curta esse conteúdo, se inscreve no nosso canal se você estiver assistindo pelo YouTube, porque quando você faz isso, as mídias sociais, elas entendem que esse conteúdo, ele é relevante, ele acaba entregando este conteúdo para muito mais pessoas. Lembrando que a gente tem mais de 700 mil novos casos de câncer todos os anos no Brasil. E essa crescente não é só no nosso país, mas no mundo inteiro. Então, se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está. Compartilhe com essa pessoa. Antes da gente começar, prometo que é a última coisa, mas a gente tem um QR Code aqui embaixo, que é só você pegar, apontar a câmera do seu celular aqui embaixo e você vai ser direcionado para a plataforma da Oncolife Care. A gente sabe que uma das dificuldades hoje no tratamento do câncer é ter acesso a profissionais da equipe multidisciplinar, que são nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, principalmente, né? Então, entre na plataforma, faça o seu cadastro e agende já a sua consulta. E se você é profissional e quer construir a sua agenda, a sua autonomia e cuidar de uma forma mais... integral? Não é uma forma integral, mas uma forma mais íntima do seu paciente, né? Mais de perto, porque a gente sabe que tem isso, um olhar mais cuidadoso, né? Também se cadastre na plataforma e já libere a sua agenda para que os pacientes possam ter um encontro especial com você. Tá bom? Quem está aqui com a gente hoje, eu não vou apresentar elas, eu vou pedir para que elas se apresentem, tá? Porque elas já estiveram aqui antes. Recentemente. Elas já são de casa, tá? Sejam muito bem-vindas, doutora Mari e doutora Kelly. Bem-vindas. Obrigada. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto bem importante, né? O Outubro Rosa. E elas já vieram na paleta, gente. Olha como elas são maravilhosas. Viemos prontas para o Outubro Rosa. Exatamente. Então, por favor, só por elas terem engajado nessa paleta de cores, elas merecem curtidas. Então, curte aí, tá? Quem vai começar se apresentando? Pode ir, amiga. Vai lá. Ai, gente, eu sou Maria de 4 viagens aqui na terceira. Eu sou a Kelly, sou oncologista. Olha pra lá, né? Tá vendo? Ai, que chique. Oncologista clínica. Eu tenho minha subespecialização em câncer de mama, ginecológico. Então, tenho um imenso prazer de estar aqui discutindo esse tema que é muito importante. Pela importância que tem, né? Sim. Da doença na saúde coletiva. E, assim, fico muito lisonjeada de estar do lado de uma amiga minha, pessoal, de oratória de milhões. Então, a responsabilidade hoje tá puxadíssimo pra mim. E é isso, obrigada, gente. Amei o convite, porque esse assunto a gente adora. Eu acho que Sim. espero que a gente possa contribuir muito para todo mundo. E Com certeza. curtam, engajem, porque esse conteúdo tem que girar muito. E, Tem que chegar, Tem que chegar. para várias Tem que ter um mulheres, alcance hein? muito bom. Exatamente. Sim.
Eu sou Mariana Buriti, eu sou mastologista, amiga pessoal de Kelly. Já trabalhamos juntas, né? E me sinto muito feliz em estar aqui mais uma vez, meninas, obrigada pelo convite. E é de suma importância a gente estar aqui falando sobre esse assunto, sobre o Outubro Rosa, que é tão importante, que é um alerta para todas as mulheres se cuidarem mais, mas sempre lembrando que outubro é o ano inteiro, tá? O ano inteiro é o momento da gente se cuidar. Então vai ser uma honra estar com vocês e ao lado de uma amiga tão querida e inspiradora, oncologista maravilhosa, Kelly. Tá vendo? Me apresenta dessa forma também. Vai, pera ainda. Pera ainda. De uma amiga tão inspiradora. Aprenda com elas. Mas é você que me apresenta aqui. Eu acho que o jogo virou. O jogo virou. Você foi, que mente, você foi muito esperto. Bom, muito gente, rápida. vamos começar então? Vamos começar então. Olha, eu vou começar com uma dúvida pessoal, tá? Que eu acho que... Porque são 4 episódios, gente. É uma edição de 4 episódios direcionado para Outubro Rosa. E esse primeiro episódio a gente vai falar antes do tratamento, antes do diagnóstico, o que a gente precisa fazer. Então, a minha primeira pergunta... A doutora Kelly é médica oncologista. A doutora Mariana é mastologista. Qual é a diferença entre vocês duas? E se eu me tocar e sentir algo diferente, com quem eu falo primeiro? Excelente pergunta. Quem eu falo primeiro? Excelente pergunta. A minha especialidade é mastologia. Eu cuido da saúde das mamas das mulheres, tá? Então, a gente vai cuidar de alterações mamárias, tanto benignas quanto do câncer de mama. Porque a maioria dos nódulos que aparecem nas mamas, que as mulheres sentem, a grande maioria não é câncer. Essa informação é muito importante. Mas tem o percentual e as características específicas daquele nódulo, que provavelmente vai ser câncer, e a gente vai tratar dele. Sim. Se a paciente sente um nódulo, algo diferente na mama, sai alguma secreção pelo mamilo, sente uma retração na mama, sente uma vermelhidão na mama, ou até uma dor na mama diferente, ela busca, primeiramente, a mastologista. Tá? Ela passa em consulta comigo, eu vou avaliar. E se precisar fazer alguma investigação, a gente faz. E se porventura esse nódulo for um câncer, é um nódulo maligno, câncer de mama, aí sim vai começar o tratamento dessa paciente com a equipe multidisciplinar, que a Kelly, como oncologista clínica, vai estar cuidando dessa paciente em conjunto comigo. Entendi. Entendeu? Essa é a grande diferença. E só para saber, doutora, se eu sentir alguma coisa diferente, eu passo direto com você ou tem algum profissional especialista antes? O ginecologista, por exemplo? Ginecologista pode ser acionado sim, também, porque o ginecologista ele cuida da mulher, a ginecologista ela cuida da mulher, a ginecologia como a mulher como um todo, tá? Mas em alguns momentos as pacientes, quando tem um esclarecimento maior, quando tem esse acesso ao subespecialista, que no meu caso eu sou ginecologista e mastologista. Tá? Então, no meu caso, eu sou as duas especialidades, mas tem mastologistas que não são ginecologistas, são cirurgiões gerais. Então, se a paciente tem a sua ginecologista de confiança, ela notou algo diferente na mama dela, ela busca a ginecologista dela e a ginecologista ou o ginecologista que cuida dessa paciente, se achar pertinente, vai encaminhar para o mastologista, tá? Entendi. Então, o caminho é esse, né? Se tocou, viu alguma coisa diferente, busca um especialista, um ginecologista ou um mastologista, idealmente. E se tocar, né? Como que é esse procedimento? É só no toque que a gente descobre o câncer de mama ou não? Que nem você falou, né, doutora, que muitos nódulos, na maioria dos nódulos são benignos. Mas mesmo assim não é para deixar de ir, né, num profissional especialista. É importante você ir para investigar. Claro. Mas todos os nódulos, eles que são câncer, né, eles dá para tocar? Não. Nem todos. Não, nem todos. Se sempre você vai palpar. Não. Entendi. Por isso a importância da mamografia. Isso. Né? A mamografia, ela consegue detectar uma lesão que ainda não é palpável. Boa. Que a gente não consegue sentir. Um nódulo, para ele ser palpável, ele tem que ter aproximadamente 1,5 a 2 centímetros. Certo? A mamografia, ela
ela consegue fazer a visualização de lesões, que são, por exemplo, as microcalcificações, que são lesões que não são palpáveis. E tem microcalcificações que ali sim, mesmo sem ter um nódulo, já pode ter um câncer. Então, por isso a importância de fazer os exames de rastreio, né, Kelly? Tipo, não vai substituir o exame de rastreio, o autoexame não vai substituir o exame de rastreio. De forma alguma. São complementares. Então, é o que eu já compartilhei outras aulas, ela sempre explica, uma coisa que ela sempre traz nas aulas, da importância de fazer o autoexame para conhecer o corpo. Sim, sim. Não é, Mari? Nós, mulheres, a gente precisa entender o nosso corpo, tá? Cada mulher é única, a mama de cada paciente é diferente uma da outra, não existe padrão de mama, isso é importante. É normal deixar uma claro. ser maior que a outra? Se a gente olhar para os nossos dedos das mãos, a gente vai ver que cada um é de um jeito. Ufa. Certo? A gente fala... Nós somos assimétricos. Sim, a gente fala em Isso. simetria. A gente fala em simetria, né? Não em igualdade. Então, uma mama geralmente tem algo diferente em relação a outra que a gente sabe. Tanto é que quando eu vou examinar uma paciente, por exemplo, um bico é um pouquinho para dentro e o outro não. Aí a gente pergunta, sempre foi assim? Ela, doutora, sempre foi assim. Por quê? Porque às vezes tem lesões que o mamilo, ele entra, o bico do peito, o mamilo, né? Ele entra um pouquinho para dentro, que é o que a gente fala retração de mamilo, e a paciente percebe, é a única coisa que ela percebe. Ela, doutora, eu vim porque meu mamilo tá diferente. Aí a gente vai examinar e a gente vai descobrir coisas ao decorrer de alguma lesão, tal, ao decorrer dos exames de imagem. Por isso que é tão importante a gente conhecer o nosso corpo. Tá? A gente entender. Não substitui o exame. Jamais. Jamais. Porque isso é comum, né? Existe esse conhecimento errado, né? Essa informação de achar que fiz o autoexame, tá tudo bem, não palpei nada, ganho mais um ano. Certo, Agora só ano que vem. Vou fazer de novo. De forma alguma. Até porque, o que a Mari comentou, que o nódulo, para ser palpável, precisa ter de 1,5 a 2 centímetros, mas a depender da localização que esteja, mesmo com esse tamanho ou maior, talvez não vai seja ser palpável, a depender do tamanho da mama da paciente, da posição, da forma como foi palpada, da conformação daquela mama. Tem mamas que são mais firmes do que outras mamas, que a gente chama mamas densas. Uma mama que é mais difícil da gente avaliar, entendeu? Então, o exame físico, o autoexame que a gente fala, né? Que é você palpar suas mamas, para quem não tem experiência nisso... É diferente do exame físico do médico que tem. Sim. Entendeu? Então, por isso é tão importante passar em consultas. Se não tem nenhum fator de risco, passar na consulta ginecológica anual, que toda mulher precisa, ser examinada, exame físico, né? E fazer os exames de rastreio de acordo com a sua faixa etária. Entendeu? Isso aí é super importante. Você ia falar alguma coisa? Eu ia, porque além do mamilo retraído, ter secreção no mamilo, ter o nódulo palpável, a gente também tem que lembrar da textura da pele. Isso. Que às vezes também a mulher ficar com a mama mais a gente vou falar bem assim, como se fosse a casca da laranja, literalmente fica perto. Então, ali também são lesões. E uma paciente recente teve um nódulo bem próximo da axila. Sim, sim. E aí ela palpou na axila. Então, assim, o autoexame a gente não tem que só se limitar na mama em si, tá, gente? Vem de cima para baixo. Bem interessante. Tá, Qualquer lesão em mama e axila tem que ser avaliada. Exatamente. Tá? Tem que ser, viu algo de diferente, procura o médico, né? Para ser avaliada, para entender se é algo que precisa ser investigado ou não. Exatamente. De cima para baixo. Isso. Por favor. Eu tô fazendo essas perguntas justamente porque hoje é o dia da gente detalhar. Sim, claro. E até uma amiga de uma amiga minha mandou perguntar. A Laura Miller. Uma amiga de uma amiga minha mandou perguntar se a gente só faz esses exames de rastreio em outubro. E aí, Kelly? Não. É o que a gente trouxe. Não é só o mês, é o ano. Então, você estar ciente, você está atento da importância durante a vida, na verdade. A gente fala o ano, mas que é a vida, né? Sim, sim. É óbvio que existe, foi o que a Mari trouxe, né? Tudo de acordo com a faixa etária. Então, também não é desespero, né? Às vezes, pacientes muito jovens questionam, querem fazer mamografia. Eu acho que tudo tem que ter uma indicação. A gente sempre fala, tudo tem um porquê. Tudo é baseado em estudo, né? Nada é por acaso. Então, mas assim, na dúvida, sempre procurar o especialista, sempre se informar. Hoje a gente sabe que a população tá sempre... Tem tantos meios aí de se informar, né? Sim. Mas é o ano todo.
Então, O na ano verdade, todo. você vai optar, você vai escolher ali no seu calendário do ano o momento que você vai para o seu médico para fazer o exame, para fazer os exames de rastreio. Porém, o autocuidado, o autoexame é durante o ano todo. Tá. Exatamente. E em quanto tempo é interessante fazer esses exames de rastreio? Depende de cada caso. Tá, assim, o Cada caso, normal, no geral, no se a paciente não tem nenhum fator de risco, se não tem histórico familiar, se ela não teve histórico de câncer prévio, se ela não tem nenhum nódulo, a partir dos 40 anos, toda mulher tem que fazer mamografia anualmente. 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 E aí, Esse é o- independente se é no início do ano, no final do ano. Não, Independente. Escolhe o calendário. Isso. Nas minhas férias são no meio do ano, vou fazer sempre no meio do ano. Exatamente. Ela vai de acordo com a conveniência dos horários dela, né? Da rotina dela. A Sociedade Brasileira de Mastologia e de Oncologia defende e indica a mamografia a partir dos 40 anos. Tá. E o interessante, quando você comentou essa questão ela trouxe aí a questão familiar, é importante também, porque é importante a gente lembrar que o fator familiar, o fator hereditário, é a minoria dos casos. Então, assim, ele não é o grande fator Exatamente. ali, não é o que pesa para você ter. Isso Porque aí esse é é um super questionamento do importante. dia a dia do consultório. Boa. Isso é um Doutora, questionamento que sempre minha chega. prima, alguém da minha família teve. Preciso fazer o exame? Depende. Então, é a minoria dos casos. Então, vamos colocar aí uns 10%, né, as mutações genéticas. Exato. E depende muito se a paciente... Então, minha paciente tem câncer de mama e ela tem a mutação. Ela vai ter um rastreio específico, a família dela vai ter um rastreio Entendi. específico de acordo com aquela mutação que foi encontrada. Isso. Entendi. É Então, o que isso pode mudar, né? O rastreio, a frequência do rastreio, isso vai mudar, mas é importante a gente trazer que você ter... que a questão familiar não é o fator que pesa, né? Não é só isso. Exatamente, na verdade. Existe exatamente. tudo, é todo um... Que é o que a gente vai conversar, né? Sobre a questão dos fatores de risco. Existe Sim. muitas outras coisas que vão pesar a balança aí para ter ou não ter, né? O câncer. Sim, boa. E uma coisa que você trouxe interessante, porque, por exemplo, sempre me preocupou muito, porque toda a minha família morreu de câncer, né? Mas eu não tenho a mutação. Sim. Yes! Que bom. Que bom. Menos- Mas é isso, porque às vezes a gente fala... E depende do tipo de câncer também, Exato. tá? Porque as pacientes, a gente faz na anamnese, né, que é a conversa que a gente tem com a nossa paciente, aquele primeiro contato, faz várias perguntas, uma entrevista mesmo que a gente faz com as nossas pacientes, e a gente pergunta, basicamente, o que teria mais correlação, mais em relação ao câncer de mama, se na família teve alguém com câncer de mama ou câncer de ovário. Sim. Tá? Porque a grande maioria, minha mãe teve câncer de estômago com 70 anos, tá? E meu primo, minha prima, a gente começa a fazer essa história e entender esse caso dessa paciente, a história familiar dela, com parentes mais próximos e quais os tipos de câncer e com que idade essas pessoas tiveram essa Isso pra gente é doença. importante. Porque se ela Tipo, a tem. idade. Exato, porque, por exemplo, se ela chegar pra gente, né, Kelly, dizer, a minha irmã. Vamos aqui desenhar um cenário. Uma mulher de 55 anos chega com um nódulo que a gente vai investigar, vai fazer os exames e a gente vai perguntar o histórico familiar dela. Ela diz, a minha irmã teve câncer de mama. Aí a gente pergunta, com que idade sua irmã teve câncer de mama? Ela teve câncer de mama com 75. A gente olha com um olhar para ela. Entendi. Só que se ela chegar e disser, a minha irmã teve câncer de mama com 30 anos, com 35 olhar já anos, muda. o olhar já muda, tá? Câncer de mama em pacientes mais jovens, existe uma probabilidade maior dela poder ter uma mutação genética. Quando elas têm uma idade mais avançada, essa probabilidade diminui um pouco, não exclui. Não Né? exclui, mas Então, diminui. isso é importante, porque ela chega, quem teve câncer de mama foi a minha bisavó com 80 anos. É diferente dela dizer que teve uma parente muito mais próxima com menos idade. Porque quanto mais idade a paciente tem, maior a chance dos fatores aleatórios de outras coisas vão contribuir muito mais do que o fator genético. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, e é isso que ela trouxe. Então, é muito a importância de você saber quais são os casos de cânceres e E lembrar as idades. que existe também a especialidade da oncogenética que vai nos dar total suporte. Exatamente. Entendi. Então, ela vai sentar com o paciente, vai conversar quais são os cânceres, é ovário, é pâncreas, é próstata, é tireoide. Tem os Sim. cânceres que são mais ligados ou Uns não, aos outros. uns aos Exato. outros.
para você tentar fazer ali construir uma linha de raciocínio e tentar entender se o fator genético tem um fator que contribui muito ali, Exatamente. naquela carcinogênese, né? Naquela formação do câncer daquela paciente. Por isso que é tão importante a questão da equipe multidisciplinar, Da equipe multi. né? Então, se a gente tem na nossa equipe alguém que trabalha com genética, essa paciente vai passar com geneticista, tá? Ou com um oncogeneticista mais especificamente, para avaliar se tem algum risco genético ou não, até para os familiares próximos, tá? Então, isso é importante. E o que você puxou da mutação, e é interessante a gente falar que ter a mutação, assim, a paciente teve o câncer de mama, ela é mutada, a filha, enfim, o filho Sim. fez e deu uma mutação positiva. Não é sentença de morte, calma, não quer dizer que a pessoa vai ter. Não quer dizer que a pessoa Aumenta vai ter. a chance E com depende, relação da população. e depende de Isso. qual mutação é, né? Entendi. Entendeu? Porque tem painéis genéticos que avaliam mais de 70 genes. É. Tem uns que vão ter mais risco e outros que vão ter menos riscos. Então, por isso que é tão importante o que a gente explica para os pacientes é o aconselhamento genético. O que é o aconselhamento genético? É essa explicação, é esse Sim. entender, é esse conversar, é saber se vai fazer o teste ou não quando a pessoa não tem a doença, por exemplo, um familiar próximo que tem. O que é que vai ser feito com esse resultado desse exame, né? Isso. Não é um Tem uma não é um conduta pra ser hemograma. feita? Não é um hemograma. Eu estou preparado para receber esse resultado ou não? Então, isso tudo é bem importante. E é uma coisa que eu trago muito no consultório, o momento que tem a mutação genética, eu entendo o momento da tristeza, assim, daquela família, daquela mãe, a Sim. preocupação de, nossa, eu estou passando algo pro meu filho. Eu tento ressignificar. Sim. Eu falo, olha que legal hoje em dia você ter a oportunidade de descobrir isso, seus filhos se cuidarem antes de ter a doença. Olha que interessante. Vamos pensar pelo lado, vamos ficar feliz que teve a oportunidade de só tentar intervir ali antes E de a ter o depender- diagnóstico, de isso, vir a e- formar o câncer. e a Então, acho que depender- também a gente trazer isso, né? Com certeza. Da genética, não só porque muitos pacientes não vão porque tem medo de saber, tem medo de descobrir. Exatamente. Sim. Então eu tento convencer, falando isso, olha que legal, nossa, você está tendo a oportunidade de intervir antes de ter a doença. Sim. Olha o benefício que você está dando, olha o quanto você está ajudando a sua família. Exato. Então isso é legal, né? Gente, isso não é maravilhoso? A gente tá tendo uma aula, sabe por quê? Porque essas informações, elas não estão muito claras, né? É. Então, eu falo do meu caso, de quando você vê um que morreu, outro que morreu, outro que morreu, Sim. mas nenhum foi de câncer de mama. E aí, a gente dá uma surtada, Claro. porque você vê que todos Claro. os casos acabaram sendo, né, sentenciados. Sim. Mas aí vocês trazendo, tem a questão da idade, tem a questão do Sim. tipo de câncer, a questão não sei o quê. Isso te traz um certo poder de decisão também, Sim, que é o sim, conhecimento. sim. Conhecimento Cura. empodera. É, Tá. com certeza. E a questão também de buscar informações de qualidade, como a gente Exato. sempre fala aqui. A questão da mutação genética, eu acho que eu vejo muito isso no ambulatório, a questão de pacientes jovens, mulheres entre 30 e 40 anos, com filhas com 18 anos, já querendo fazer mastectomia total na filha, porque Isso, ela Aham. tem que tirar essa vontade Isso dela, pelo amor acontece de Deus. muito. E não é bem assim, gente. Eu tenho que buscar um oncogeneticista que te dê as informações corretas. E não é porque você tem que sua filha ou seu filho vai ter também. Com certeza. Isso. E É. não é e não é porque a família teve a mãe, Exato. enfim, que você precisa tirar a mama toda. Sim. Isso com certeza é uma É. demanda que você Sim, vai escutar com muito mais do que certeza. eu. Você Com como certeza. mastologista deve ser uma demanda que isso é muito, acontece muito frequente no seu Sim, consultório. sim, porque sim. tem esse É o esse medo, mito, né? Mas eu acho que surgiu muito também depois que a Angelina Jolie foi a cirurgia que ela fez. Sim, ela fez a Aí, cirurgia é. redutora de risco. E ela é mutada, né, por causa da Ela tem família. mutação, sim. E aí ela foi e ela tirou. Mas assim, já é uma mulher com família constituída, Sim. Já tem toda prole uma... constituída, é uma mulher que já está em outra fase da vida. Exatamente. Né? E é isso que, mais uma vez, a gente fala. O que vai ser feito em relação ao resultado desse teste? Exato. Isso. Essa pessoa está pronta para talvez tomar algumas decisões ou não? Uhum. Então, por isso que o aconselhamento é tão importante. Porque talvez Sim. a pessoa não queira saber. Sim. E a importância também de um psicólogo estar envolvido em tudo isso. Sim, certeza. com certeza. E passar sempre em consulta, porque o rastreio, como o Kelly falou, o rastreio do
o acompanhamento dessa paciente, se ela é mutada, se ela tem parentes de primeiro grau próximos que tiveram câncer, é um acompanhamento mais de perto. Então, o tempo desse acompanhamento e a frequência dos exames é diferente da população geral. Sim. Como eu falei anteriormente, a população geral, anualmente. Mas uma pessoa que teve familiares, que tem familiar com mutação, ou que já teve familiar próximo com doença, ou é uma paciente de alto risco por alguma outra questão, essa paciente tem que ser acompanhada a cada 6 meses, com exames mais específicos, não apenas só a mamografia. Então, por isso é tão importante passar em consulta, Sim. para entender. E Né? no SUS tem o oncogeneticista? Geneticista. Tem. Tem? Sim. Sim. Bacana. Quando indicado, sim. Legal. E vocês comentaram, né, que essa parte do hereditário, ela é mais é a menor, Sim. né? Uhum. Que existem Entendi. outros fatores que são que Pesam aí, né? pesam São mais. predominantes. Quais são esses fatores? Então, idade, né? Idade. Quanto mais velha. Quanto mais velha, então, a maioria dos casos são pacientes acima de 50 anos. Embora isso tenha mudado, a gente sabe, outras conversas, outros cafés aqui que a gente teve. Uma coisa que eu sempre trago, né, do aumento em pacientes mais jovens e que a gente não sabe ao certo o motivo, mas Sim. com certeza é o hábito de vida, é a questão do consumo de álcool, porque não tem uma dose segura de álcool. Não tem isso, uma dose segura. Posso beber, não tem uma dose que você pode beber e tá tudo bem. E tá seguro. Não é assim. É óbvio que as pessoas têm bom senso. Eu sempre falo no consultório. Não é que é proibido fazer as coisas, mas você tenha bom senso. Tentar você ter uma vida com equilíbrio, isso, né? com equilíbrio. Então, é a questão do álcool, a questão do tabagismo, a questão dos sedentarismo, a qualidade da alimentação. Obesidade. Então, alimentos processados, ricos em gordura saturada, o doce. Então, tanto a alimentação é um fator importante. Sim. Então, uma alimentação ruim, ela vai ser um fator de risco, com certeza vai pesar bastante. E, inclusive, naquelas pacientes que já têm o diagnóstico, a alimentação pesa na recorrência da doença. Então, você vê como a alimentação é uma coisa que pesa muito. E atividade Porque e atividade física. Então, isso é fato, acho que para tudo, para De uma todas as certa doenças. forma, a gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. Sim. A gente é o que a gente é, né? Hábitos de vida, de tudo. Sim. E o próprio sexo, né? Ser do sexo feminino é um fator de risco para ter câncer de mama. Ai, gente, não. Só por sermos mulheres, a gente já É. tem 13% de chance a mais de ter câncer de mama. Olha, Porque também pode ter câncer puxando esse gato. Em Isso, homem. exatamente. Eu tenho um paciente do sexo Eu masculino. também. Então, é importante você ter falado isso, porque Câncer de Existe. mama, ele não é exclusivo da mulher. Os homens, eles têm mamas, tá? E a gente fala mulher aqui, porque Porque é a maioria, mas é um assunto maioria. também que... por exato. isso, se um homem sente alguma alteração na sua mama, ele tem que procurar um mastologista também, Boa. tá? A grande maioria não vai ser câncer, mas existem os casos de câncer, que são menos comuns, mas existem, A tá? Gica, inclusive, tratou um. não Eu tô terminando o tratamento de uma neoadjuvância. E é muito engraçado, porque é muito difícil, né? Sim. É muito mais difícil. Raro. E ainda mais o paciente que eu trato, ele tem 38 anos. Então é mais sim, raro é mais ainda. raro ainda. Porque Mais raro. normalmente é Jovem. acima de 70, 60, Sim. 70, né? Isso, a faixa etária é mais idosa mais mesmo. E para os homens, tem exames de rastreio também? Não. Não? Não, É só se Porque é sentir raro, né? mesmo. Porque é muito raro. Esse exame de rastreio tem que contemplar o que é a maioria ali. Por isso que é acima de Isso. 40 anos. Boa. Por isso que o exame de rastreio não é abaixo. Sim. Porque o exame de rastreio é desenvolvido baseado... Qual é a população que tem maior chance? Sim. Então, Entendi. Tá. Uma dúvida, desculpa, é que normalmente nos homens é mais visível, né? sim. Por isso que não tem o exame de rastreio. Só voltando um pouco, essa paciente que é mutada e ela tem menos de 40 anos, que a filha, por exemplo, o paciente trata, a filha mutada, vai só fazer o acompanhamento. Sim. Ela vai fazer a cada 6 meses a mamografia ou não? Ela faz uma ressonância? Depende da faixa etária dessa paciente. Com 18 anos, nem mamografia tem indicação ainda. Ah, é isso. ultrassom e exame físico. Por isso que cada caso é um caso. Beleza. Tá? Tá certo. É importante a gente falar, né, que ele dá atividade física. Sim. Que hoje está comprovado que a realização de 150 minutos de atividade física moderada intensa, ele previne contra o câncer e previne
a recorrência da doença em pacientes que já tiveram. Então, é tão importante a atividade física, sair do sedentarismo. Vocês Boa. sabem que dentro da Oncolife a gente construiu os princípios da empresa, né? E um dos principais princípios é a prática de atividade física. Então, todo mundo tem que fazer. Muito bom. A gente tem uma equipe de Nossa, que legal isso. atletas. Que então, legal. nossa estagiária joga handball, a Gica corre. Eu sei, eu vejo. Eu fico ali acompanho na sua minha- vida igual a novela. Tudo vejo. Você é apoio. demais. Todos nós, dentro da Oncolife, nós precisamos fazer uma prática de atividade física, nem que seja 15 minutinhos no dia. Muito bom. Porque, que nem você falou, né, doutora, ajuda, né? Tem Sim. consequências muito positivas. Sim, pra tudo na vida, né? Pra Isso que eu ia tudo. falar. Inclusive, a gente lançou uma campanha lá, que é #OncolifeStyle. Por favor, você vai todo dia na academia malhar, chique, você malha e faz a hashtag pra nós, por Tá, favor. não, legal, não sabia, fácil. É. Posso ter ali um boxzinho para hashtag. Exatamente. Pode deixar, jab, hashtag, direto, hashtag. Exatamente, Oncolife Lifestyle, porque a gente tá querendo engajar todas as pessoas que nos seguem lá no nosso perfil, no perfil da Onco, no meu perfil, no perfil da Gica, Sim. no perfil da nossa equipe toda, para que as pessoas se sintam estimuladas a fazer a prática de atividade física, porque o que a gente vê muito, você falou, né, doutora, da alimentação. Sim. Então, uma amiga de uma amiga minha, De novo, gente, essa amiga tá presente. essa amiga tá tudo. fudida. Tá engajadíssima. Essa amiga, ela sempre diz que não tem tempo para se alimentar bem, para fazer um planejamento alimentar, ou para praticar atividade física. E a gente sabe que às vezes no dia corrido Sim, a gente, sim. né, deixa coisas, Vai se deixando um pouco de lado. vai né? se deixando um pouco de lado. Mas a importância de pelo menos 10 minutos de Sim. caminhada, 15 minutinhos Sim. ali, porque isso é um autocuidado também, né? Claro, com certeza. E encontrar uma atividade física que goste, né? Que eu sempre Boa. falo no consultório. Porque não adianta você tentar uma atividade física que você não gosta. Nossa, Você não vai aderir. É difícil. Não adianta. Assim, agora também, se não gosta de nada, aí vai ter que, não tem jeito. Alguma coisa vai ter que achar alguma fazer. coisa. Vai ter que achar. Seja Vai dar volta no dança. quarteirão. Eu falo pros gente, pacientes, aí, isso. você não gosta de fazer nada, vai dar volta no quarteirão. Uma vez por dia, dá uma volta no quarteirão, já é alguma coisa, Alguma gente. coisa tem que encontrar. Alguma coisa tem que porque ser senão feita. a gente sabe, não vai aderir. Exato. Vai. Então, adote essa hashtag também para sua vida e marque o perfil da Oncolife pra gente saber que você está se movimentando, Legal. pra gente compartilhar com Muito outras bom. pessoas, Você né? também, doutora? Para que as outras pessoas se inspirem na sua caminhada também. Porque é tão bom quando a gente se sente representado, sim, né? Fala, sim. nossa, eu não tô sozinha, olha lá, ela também tá fazendo. Então, Um vai vou começar a estimulando o fazer também. outro, né? Exatamente. Um vai Legal. estimulando o Exatamente. outro. Muito E o planejamento alimentar, como vocês disseram, né? A alimentação dos ultraprocessados. Sim. Então, a gente está com uma reforma tributária aí que vai encarecer ainda mais a alimentação orgânica, né? Então, o preço já é mais alto se você quer se alimentar bem. Né? Quando você tem aqui em São Paulo, por exemplo, onde a gente está localizado, já é mais difícil de você consumir de forma saudável, porque os restaurantes são o muito quê? mais Fast food, né? Te entregam ali os ultraprocessados. Na correria, se você não fizer um planejamento antes, você não vai conseguir Sim. dar conta de ter uma boa alimentação. É claro, uma vez ou outra, Sim. a gente também não não é de- consegue acho que Tentar o equilíbrio, né? tentar o equilíbrio. Mas a importância de uma forma constante, sempre estar se preocupando com isso. Né? E eu acho tão legal. Tudo é questão de se organizar e hábito. Sempre é difícil, realmente, a gente começar a fazer uma atividade Com física, uma certeza. dieta, porque você precisa ter tempo para fazer dieta, para montar marmita, ter o horário, comer no horário. Mas, assim, eu tenho uma paciente, nossa, foi tão legal, ela deu um exemplo, ela me estimulou. Ela me mostrou a foto, ela voltou a trabalhar, ela me mostrou a foto, ela fez a marmita dela, do filho e do marido. Mas a coisa mais linda, tudo organizado para manter a dieta. Demorou, ela falou, vendo? doutora, demorou, passei horas fazendo, mas ela montou da semana toda, da família toda, todo mundo seguindo, todo mundo comendo. Gente, quando eu olhei aquela marmita dela, mas me deu tão... Eu fiquei tão... Me senti estimulada, fiquei orgulhosa por ela, me estimulou. Então ela Sim. controlou. Foi muito legal. Ela fez marmitinhas, aí tinha legumes, tinha abóbora, tudo. Assim, foi perfeito. Eu falei, eu brinquei com ela. A próxima vez eu quero uma marmitinha dessa. Gente, Traz uma perfeito. pra Achei bem mim. legal. É difícil, mas assim, com certeza aquilo ali vai se tornar mais fácil pra ela. Sim, Foi um difícil hábito, né? aquele dia ali, aquele começo, mas agora vai que vai.
Exato. E E se vocês fizerem as marmitinhas, também marca lá, #OncoLifestyle. Legal. Que eu também E faço minhas marmitinhas. Ela é demais. E a gente teve uma Nutri que ela veio aqui e ela trouxe um exemplo que é super básico e é uma realidade nossa. Eu incluo também, porque, né? Que ela fala, o tempo que a gente fica no celular pedindo um iFood, tentando escolher a comida que a gente quer, a gente já fez um arroz, um feijão e uma carne. Batata já cozida. Gente, ela brilhou. Nunca parei pra pensar nisso, porque é um verdadeiro moído na hora da escolha. Tu já parou pra pensar? E quando ela falou, eu fiquei meio chateada. Mas é isso. É o tempo que a verdade. gente fica ali procurando um restaurante, escolhendo qual Sim. prato, a gente já tá fazendo... Já Verdade. tinha feito a nossa comida. E indo no mercado e feito, às vezes, dependendo da pessoa que você tá junto pra escolher a comida. É difícil. Bem pensado. Então, ó, sem desculpa, tá, gente? Marca a gente, #OncoLifestyle, que a gente vai adorar acompanhar a sua rotina também e adorar compartilhar a nossa rotina, porque lá na Oncolife todo mundo entra na roda pra se exercitar, até quem não gosta, né? Doutoras, a gente sabe que Outubro Rosa é um mês bastante significativo para lembrar nós, mulheres, da importância deste autocuidado, né? A gente sabe também que tem muitos mutirões de mamografia acontecendo nesse mês, né? Sim. Esses mutirões, porque às vezes eu já vi algumas pessoas comentando que é de graça, não deve ser confiável. Os mutirões, eles são confiáveis? Com certeza. Com certeza. Eu acho que nunca participei de nenhum. Não tenho, assim, falar como faz pra entrar, pra participar, onde não sei, mas com certeza. Porque são iniciativas, enfim, deve ser iniciativa do governo, ou até mesmo Com iniciativa certeza. privada, enfim. Sim. Acho que é uma iniciativa E para não- promover saúde. E não Acho- perder a oportunidade de ter acesso, né? Exato. Porque por mais mamógrafos que a gente tem lugares no Brasil que não tem acesso. Tem as carretas Sim. que andam pelos interiores aí fazendo esses exames e é tão importante, porque se ela tem uma alteração, essa paciente vai ser encaminhada para um serviço que dê a ela acesso a uma investigação maior, entendeu? Então, não perder a oportunidade de fazer o Com exame, certeza. né? E não parar ali, né? Sim. Sim, sim. Não Porque ir acontece, realmente. Pegar o Às vezes resultado e buscar Isso ajuda. Isso, que eu Exato. ia falar. Acontece, pegar o resultado e não Tomar um ir, susto, Porque a gente participou de um evento, o TJCC, que é Todos Juntos contra o Câncer, e e eles apresentaram uma pesquisa muito interessante, que nos mutirões, eles acabam perdendo no sentido de a pessoa não volta mais, tá, gente? Não é perdendo no sentido de morte ou qualquer coisa do tipo. Mas eles acabam perdendo 86% das mulheres que vão nos mutirões e não voltam mais. Né? Não voltam para buscar o exame. Não voltam para buscar o É exame. gente, É muito. São muitas pacientes. São né? muitas pacientes. Então, talvez, né, essa comunicação esteja falhando ou essa falta de incentivo, né? Não sei, mas para vocês que estão nos ouvindo, saiba o quanto isso é importante aqui, né? E acontece. A gente não pode também achar que isso acontece só no âmbito do SUS ou só não. Isso é uma realidade, ainda acontece, tá? Então a gente vê. Ainda bem que não é tão comum, mas a gente vê em consultório esse gap de tempo. Sim, De às fiz vezes o exame, não busquei o resultado, E busquei esqueceu. muito tempo depois. Isso, leva muito tempo depois. Peguei paciente essa semana, eu acho, que veio trazer pra mim os exames que ela tinha feito em janeiro. Não. Imagina. Em janeiro. Já é outra doença, já é Já outra chegou a época, tá chegando a época do próximo rastreio. Tava tudo bem, graças a Deus, mas eu falei pra ela, É. como assim? Ah, não, a correria, não sei o que eu fiz. Gente, mas já é janeiro de novo. É. É Já que, já assim, você não vai tem ter que correria fazer- que justifique. Já né? você vai ter que Esse fazer tipo os de exames novamente. Exato. Aí eu falei pra ela, eu fiz, que bom que tá tudo bem, né? Mas se Mas- fosse uma doença, olha o tempo que ela tava sem tratamento. Então faz os exames e leva pro médico avaliar. Me solicitou. E essa semana eu também peguei uma paciente que fez uma mamografia, veio alterada a mamografia dela, ela sentia o nódulo, escondeu o exame embaixo da cama, não contou para os filhos, não contou para ninguém. Contou para uma vizinha, a vizinha falou para ela tratar com ozonoterapia que ia melhorar. Ela não contou para ninguém da doença. E aí um dia ela passou mal, começou a tossir sangue. Bom, foi no médico, tá com uma metástase no pulmão. Que pena. Sim. E aí agora que ela começou a tratar, a filha se culpando horrores, porque ela falou assim, eu negligenciei minha mãe. Você ainda falou, não, como ela não tem saber. como. Eu Não falei tem pra como ela. ela saber. Sim. Isso acontece, infelizmente, ainda. É. Alguns pacientes, geralmente pacientes mais velhas, Exato. elas escondem, às vezes, a lesão, É. né?
escondem, tem medo, Exato. acham que vai Vergonha, passar, né? tem vergonha. Medo do que vai passar. Doutor, eu tirei os Medo do que vai viver, porque ainda existe muito esse... Eu tirei o aro do sutiã porque eu achava que era o aro do sutiã que estava machucando. Mas o vermelhidão, a vermelhidão não passou. Aí chega com um nódulo muito grande. Mas, ó, diagnóstico é parte 2. Com certeza. Então, aqui a gente deu um spoiler. Diagnóstico é o próximo episódio. Porque aqui, uma amiga de uma amiga minha também perguntou. Não aguenta essa amiga, tá? Anticoncepcional. Uhum. Sem querer cortar vocês, desculpa. Não, mas só pra gente deixar isso para o episódio 2, sobre o diagnóstico. Anticoncepcional, ele aumenta o fator de risco pro câncer? Sim, assim como a terapia de reposição hormonal, mas depende, acho que do seu dia a dia de gineco, talvez. Sim. Depende muito da combinação que se faça, das medicações que são escolhidas. Tá. Porque é o que eu sempre falo, e acho que, sim, como é o dia a dia dela, talvez ela vá falar com a maior propriedade. Mas cada caso é um caso. Então, a gente não sabe como é que está a qualidade de vida daquela paciente na menopausa, se ela realmente precisa de uma reposição ou não. Então, são várias nuances que precisam ser avaliadas e o tipo da reposição que vai ser feita. Sim, Então, sim. tudo E é- a anticoncepção também. Saíram alguns estudos que foi um boom, todo mundo ficou, né, colocando o anticoncepcional como vilão da Como história, vilão. e não é bem assim, tá? Então, hoje em dia, a gente sabe o quão importante... Eu sou ginecologista e sou mastologista, certo? Mas tem que colocar tudo na balança. Risco-benefício, O né? risco-benefício. O anticoncepcional, o aumento que ele pode causar no risco de câncer de uma paciente sem nenhum outro fator do risco é muito pequeno, Sim. entendeu? Então, por isso que a gente não Não crucifica, né? crucifica ele Uhum. e depende de cada caso. Então, se fosse dessa forma, as pacientes que não usam anticoncepcional, que nunca usaram, não teria câncer, entendeu? Sim. Então, ele pode vir a aumentar um pouco a chance dessa paciente ter câncer de mama, mas depende do perfil dessa paciente, Entendi. certo? E Por isso- lembrando que o anticoncepcional também vai ser indicado para outras Outros, coisas ali na vida sim, da mulher. sim, que não seja só a anticoncepção. Que não seja só anticoncepção. Sim. Para tratar outras questões aí ginecológicas. Então, necessárias. nesse momento, é importante ela fazer o uso. Sim. Então, isso que ela trouxe, né? A gente não está crucificando. Precisa saber que existe o aumento. Óbvio que a gente não pode dizer que não. A gente tem que Sim, que saber que existe. Mas também existe, naquele momento, pode ser que o anticoncepcional para você seja válido, né? O Sim. benefício para aquele problema Isso. atual Sim. é maior do que o risco. E por isso também outra questão, que é tão importante ser acompanhado por um ginecologista, Ginecologista. tá? Não pode usar o anticoncepcional que a amiga usa porque deu certo nela, É. vai dar certo pra mim. Porque ela tá? usou, Durante todo não o tem espinha, tá tudo ótimo, quero usar esse, emagreceu, isso. e E o que cada, for. e cada O pessoa, e benefício que teve. cada organismo é único, É. né? E também falando um pouco da reposição hormonal, como o Kelly falou, o quanto que é importante fazer de uma forma essa terapia de reposição hormonal para mulheres na menopausa, que tem indicação de fazer, que precisam fazer, Sim. tá? Deixando claro que pacientes que tiveram câncer de mama não podem ser submetidos à terapia de reposição hormonal Não pode. nenhum, Boa. Isso a tá? gente tá falando Isso no é bem cenário claro. de quem não tem o diagnóstico. Isso, Ah. pacientes que não tiveram câncer de mama, que não têm alto risco para câncer de mama, que estão na menopausa e que precisam, têm indicação e querem fazer a terapia de reposição hormonal. Gente, os chips e os implantes hormonais para esse fim não são aprovados pela Boa. Anvisa, não são aprovados pelas sociedades. A gente tem hoje reposição hormonal, que são aprovadas, que tem estudos, que a gente tem como suspender aquela reposição se for necessária, tá bom? Quais são? Gel, adesivo, oral, certo? Via oral. A gente tem algumas opções no mercado que nos deixam seguras em fazer, porque até se por acaso uma paciente dessa chega com um câncer e ela Você usava consegue. adesivo, eu só tiro o adesivo. Exato. Se essa paciente usa esses implantes hormonais que estão na moda, que as pessoas fazem até para cunho de performance esportiva, Estético, né? estético, ou para emagrecer, ou para ganhar massa muscular, isso é um problema muito grande. Então, se vai fazer uma reposição hormonal, se tem indicação, que seja feita com um médico que
faça da forma correta. É. Converse com seu médico, tire suas dúvidas, certo? Não dá pra fazer porque a amiga e a vizinha fez e ficou tudo bem. Talvez seja bom pra ela, não seja bom pra você. E a amiga e a vizinha pode ter um contexto familiar, um histórico Totalmente familiar diferente completamente diferente do do seu. São tantas coisas, né? É. São tantos E pilares, até tantas coisas. hábitos de vida diferentes Sim, também, claro. né? Exato. E aí vocês falaram do anticoncepcional, a importância daquela menina, mulher que está utilizando o anticoncepcional também é a qualidade de vida que ela tá tendo ali, Sim. né? A rotina de Sim. vida, porque isso daí vai Claro. contribuir. E uma coisa aqui, a gente tá falando, né, desses exames de rastreios. Quem tem silicone pode fazer a mamografia? Deve. E no autoexame, ela consegue sentir? Ou o silicone dificulta? O silicone, ele... Quer falar? Não, pode falar. Não, eu ia falar dessa questão, acho que do silicone, eu acho que também, e vai muito da questão, até quando não tem silicone, eu acho que vai muito da posição do nódulo, Sim, talvez, né, sim, amiga? sim. Da posição, de onde Eu ele que tá, do fazia no meu. tamanho. Acho que também tem isso, né? Mas isso é legal, sua A- pergunta. a que é prótese- bem- todas perguntam mesmo. Isso, a prótese... Será que vai machucar? Tem que fazer, não vai estourar a prótese? Não estoura a prótese, tem que ser feita. Tem manobras que são feitas na hora da mamografia, que desloca a prótese de certa forma para ver o tecido mamário de uma melhor forma, um estudo mais completo dessa mama, mas nada impede dessa paciente fazer mamografia, não, paciente com prótese. Boa. Tá vendo, gente? Não tem desculpa. Sem desculpa. Não tem desculpa. Sem desculpa. E teve uma paciente que veio aqui que ela descobriu o câncer quando ela estava grávida, né? E ela, tadinha, assim, ela passou por muitas coisas, ela teve metástases em vários lugares, né, Gica? Mas tá bem, né? Tá ali. E uma das coisas que a gente conversou era de a amamentação poderia prevenir o câncer. Isso é verdade? Ou não? Sim. Sim. É? É um fator protetor. É um fator protetor. Então, existem os fatores protetores ali, né? Então, tem a questão da alimentação, que a gente comentou, né? Você Atividade ter uma alimentação física. muito boa, né? Evitar tudo que a gente comentou aí dos processados, da gordura, Embutidos. açúcar. Tem o fator protetor da alimentação, você ter uma boa alimentação. A questão da atividade física. Sim. As pacientes que amamentam, isso protege. Então, é um ponto que a gente... Ai, que interessante. Eu dessa daí eu também. Isso é bem legal. Eu fiquei Então, sabendo. Mas, Quando ela veio. mas isso não impede, uma mulher que amamentou não impede que ela tenha câncer. Isso. Tá? Ah, É um fator não vai protetor blindar, a mês. é não, protege, a mais. não Isso, blinda, né? Não isso. zero E não é risco. pra sempre, gente. A amamentação tem um período que a mulher vai estar protegendo, Isso. vai estar produzindo leite, assim. Terminou a amamentação, exame de rotina. Para com isso de, porque eu tô dando de mamar, não vou ter doença. Esquece, não é isso que a gente tá isso. falando aqui, é diferente. Sim. A questão do quanto tempo a paciente ficou exposta ali aos hormônios. Então, se é uma paciente que menstruou muito cedo, se é uma paciente que teve uma menopausa muito tarde, isso é um tardio. fator de risco. Se teve filho com Idade com mais, idade mais avançada, avançada. o primeiro isso, filho. Isso é um fator de risco. Um fator de risco não É seria claro que a gente protetor. não está estimulando aqui sim. pacientes a engravidarem jovens, né? Não é assim. Mas as pacientes que têm filho, né? O primeiro filho na idade mais avançada, isso é um fator de risco. Nossa, olha só que interessante, né? Nós, mulheres, gente, É a difícil. gente, né? A gente já nasce, assim, realmente matando 10 leões Teve um por suspiro dia. que eu dei, eu fiz... É sobre. Eu chorei 10 aqui, leões gostei. por dia. E uma vez eu tava fazendo calistenia, que eu sou atleta. Ela se Eu acha. acho o máximo. Doutora. Vou competir ano que vem, Eu tá? acho o máximo. Já vou me estimular, já vou seguir Ela sua faz vida aqui em São também, igual você. Paulo. Ela faz aqui em São Paulo, viu? Você vai fazer um treininho comigo? Deve ser legal. Tu acha que ela não vai, não? Tu acha? Vai, chame. Hashtag Oncolifestyle. Olha aqui como a gente já tá estimulando, entendeu? Ano que vem eu vou competir, tá? Tá se achando, vai. Eu tava fazendo um dia e aí eu caí e bati minhas mamas na barra. E aí eu fiquei super preocupada, porque ficou realmente doloridas Fica e tudo dolorido. mais. E isso é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer, a batida nas mamas? Não. É mito. É mito? É. O que acontece muito é assim, a paciente bateu a mama, teve um trauma ali, Trauma e a contuso. partir daquilo teve diagnóstico. Foi uma coincidência. Isso. Entendi. Ela percebeu mais a percebeu, mama dela, entendeu? isso. Ficou dolorido, ela tocou mais, ela notou que tinha algo diferente, ela procurou um médico. Mas não é fator de risco, não.
Entendeu? Mas não foi aquele trauma Que gerou levou ao a câncer. Entendi. Você nem me contou que caiu, né? A gente só É conta as sobre glórias, isso. as lutas, os tombos. Ela contou. sobre isso. Vocês só veem o que eu publico. Os recortes. Os recortes da vida. Os Essa recortes. influencer tá de... E aí, eu acho que tá sendo um episódio tão importante, né? E tão rico, cheio de detalhes aqui, pra gente conseguir direcionar essa mulherada que muitas vezes tem medo de olhar para o diagnóstico, porque a gente sabe que muitas vezes a mulher não tem aquele backup que o homem tem, né? A gente tem aquela frase de que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, mas por trás de uma grande mulher, nem sempre, na maioria das vezes, não existe um grande homem, né? Existem outras grandes mulheres nos apoiando, nos acolhendo, né? E uma coisa que vocês comentaram muito da importância da mulher olhar para o seu corpo. E hoje a gente sabe que tem uma sociedade aí, eu acho que a gente está mudando um pouquinho isso, mas tem uma sociedade que faz com que a gente não queira olhar para o nosso corpo, né? De falar, olha, você não está no padrão certo, você não tem o corpo certo, você não tem a mama certa, os seus seios são não sei o quê, você tem a coxa grossa, você não tem a coxa fina, você não sei o quê, você é baixa, você é alta. E com isso tudo mexe com a nossa autoestima todos os dias, né? E vocês, como médicas, né? Como a mulher pode estimular a sua autoestima para que ela se encare, se olhe, se toque, em todos os sentidos, tá? Se olhe, se toque e se perceba para que ela tenha cada vez mais oportunidades de cuidar melhor e de uma forma mais efetiva da sua saúde. Tentando quebrar padrões pré-estabelecidos. Eu atendi uma menina de 16 anos, que ela veio trazida pela mãe, porque a mama dela era muito grande e caída. E a mãe dela veio para eu examiná-la, sem nenhum nódulo, sem nenhuma queixa, para saber se estava tudo bem. Nossa, a própria mãe, né? E a mãe estava preocupada, porque estava com dor nas costas, a mama era muito grande. E eu examinei a mama daquela paciente, daquela menina, né, ainda com 16 anos, e estava tudo bem. Era uma mama grande, uma mama que tinha o que a gente chama pitose, quando tem uma queda da mama natural, tá? E eu expliquei para ela que a mama dela estava tudo bem, que se a incomodasse de alguma forma aquele peso nas costas, a mama grande, no futuro, depois que a mama dela tivesse todo o desenvolvimento, ela poderia ser submetida a uma cirurgia se fosse da vontade dela, né? Explicando que não existe padrão de mama, tá? Não existe o bonito e nem o feio, tá? Infelizmente, a sociedade impôs isso às mulheres, né? E os padrões mudam em gerações, em países. E isso é muito interessante. Até na cirurgia de reconstrução mamária, falando de oncologia, a brasileira, ela olha para o seu corpo, falando especificamente das mamas, buscando um resultado X. Em outros lugares, por exemplo, na Europa, quando a gente vai fazer os estudos de reconstrução mamária relacionados a isso, as pacientes lá, elas olham de outra forma. Então, culturalmente, isso interfere também, mas é importante falar para a mulher que a mama dela não tem nenhum problema se ela está um pouco mais caída, tá? Se aquilo não a incomoda, não tem não tem um risco para a sua saúde. Isso, não tem um risco para a sua saúde física e deixar claro que aquilo não seja um risco para a sua saúde mental. Exatamente. Né? Que ela precisa sim se olhar, independente do... E se aquilo está incomodando, a gente hoje fala-se tanto de aceitação, né? Aceitar-se não quer dizer que você não pode mudar, tá? Sim. Se aceitar é você se amar e você respeitar o seu corpo da forma que ele está hoje, mas se você não quer estar naquele lugar, você tem todo o direito de fazer algo para sair dali e mudar. Sim. Mas que aquilo seja feito porque você quer, porque é bom para você e não porque alguém impôs, né? Por isso que é tão importante explicar para essas pacientes. Se olhar. Se olhar de que forma? Se tem alguma coisa diferente. Talvez ela não goste do que ela está vendo no espelho. E é um direito dela. Quem sou eu para dizer para ela que tá bonito ou que tá feio? Entendeu? Se ela não gosta, é um direito total dela, tá? Se ela quer mudar ou se ela não quer mudar, mas que ela olhe, que toque, se tem alguma coisa diferente, busque o médico pensando na sua saúde,
Essas outras questões de padrão, isso tudo realmente é muito difícil para a mulher. E a gente consome muito isso hoje, né? Nas redes sociais. Muito. Mas é importante a gente, como médica, né, Kelly, deixar elas sempre respeitar o pudor, como a gente examina a paciente, uma área íntima. Primeiro, sempre respeitar o pudor da paciente, certo? E tentar deixá-la confortável da melhor forma possível. Mas sempre respeitando. Tem paciente que quando eu vou examinar a mama, fala, você precisa colocar essa camisola, tirar a blusa, sutiã. Lá, doutora, nem quero colocar a camisola. Já tira a blusa, sutiã e já vai para examinar. Tem outras que ficam muito acanhadas, têm vergonha do seu corpo. E a gente tem que respeitar. Sim, porque é o pudor e o íntimo do outro, né? Boa. Então, Tá bom. só pra gente finalizar, tem umas letrinhas aqui no roteiro que a gente tem, só pra gente saber o que são. A gente tem diferentes tipos de exames de rastreamento, né? Uhum. Aqui na minha colinha, a gente tem 3 Siglas, né? 3 vezes 3 siglas, que são USG. Ultrassom. MMG, eu acho que é mamografia. Aê, parabéns! E RNM. Ressonância Ressonância magnética. magnética. Eu achei que Foi aquilo que você fosse... comentou, né? Da paciente quando é muito jovem, que assim, se tem um familiar com mutação, como é que seria o rastreio. Aí você comentou que Isso. nem sempre o exame de escolha vai ser a mamografia. Mamografia, a partir dos 40 anos anualmente, é rastreamento população de um modo geral. Mas também esse rastreamento poderá ser com outros exames e em outras idades, a depender E do outras contexto aí. e situações específicas, né? Então, se vocês verem essas letrinhas, RNM não significa respeita a Nayara Mota. Ai, pelo amor de Deus. É ressonância. Ó, a gente trouxe esse episódio direcionando você para que você possa, né, vocês mulheres, fazer o seu rastreio sobre a sua saúde, né? Então, o próximo episódio a gente vai falar sobre o diagnóstico do câncer, tá? O que é muito importante, porque eu conheço casos de mulheres que recebem um diagnóstico e não sabem o que fazer com aquilo. E eu também Sim. não sei. E eu vou descobrir isso com vocês no próximo episódio. Doutoras, vocês querem deixar um recado para este episódio maravilhoso que a gente teve aqui? Recado, se cuidem, por favor, façam seus exames, procurem um médico, procurem um ginecologista, um mastologista, porque isso é muito importante. Divulguem esse canal, isso que a gente está fazendo aqui, que é muito importante. A gente fica muito feliz em poder fazer a diferença na vida do outro, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para educar, para levar saúde, Levar informação. informação. Com certeza, com certeza. Lembrando sempre que outubro é o ano inteiro. Então, o ano inteiro é ano da gente se cuidar, fazer exame de rastreio, passar no médico e qualquer alteração nas mamas, procure mastologista para poder fazer o diagnóstico. Se for algo que precise de tratamento, que esse tratamento se inicie o mais rápido possível. Né? Boa. Muito bem. isso. Ouviram as doutoras. Diquinha, tem algum fechamento? algum fechamento? Aqui a gente falou de um monte de pontos que a gente tem que observar no nosso dia a dia. E a gente sabe que hoje informação a gente tem em todo lugar. Mas cuidado com as informações que vocês procuram. Sim. Porque às vezes vocês podem ter informações erradas e acabar Exatamente. tendo um diagnóstico por conta própria. Isso. E não é bem por aí. Ou não tendo diagnóstico. Exatamente. Então procure informação de qualidade. Por isso que a gente está aqui fazendo toda essa campanha para vocês, tá bom? E diante disso, a gente encerra a parte 1 de 4 partes, tá? Deste especial do Outubro Rosa. Como a doutora Mariana falou, outubro é o todo ano dia. inteiro. Então já compartilha este episódio com quem precisa ouvir isso. E a gente espera você no próximo episódio. Não esqueça, não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal, de avaliar lá no Spotify, porque isso é muito importante para que as mídias sociais entreguem esse conteúdo para muitas outras pessoas. E a gente conta com você porque aqui estamos fazendo a nossa parte. E elas também falaram da importância da equipe multidisciplinar.
A gente tem um QR Code aqui, é só você abrir a câmera do seu celular, apontar para o QR Code, vai aparecer um link para você, clica nesse link, se cadastra na plataforma da Oncolife Care, porque nós temos enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. A gente falou, batemos na tecla aqui sobre a importância da boa alimentação e psicólogos para acompanhar você toda essa jornada oncológica. E se você não está passando por ela, provavelmente você conhece alguém que está. Um super beijo Até e a parte a gente dois. espera vocês lá na parte 2.